Olá pessoas, tudo bom? No nosso encontro passado, no nosso diálogo passado, nós falamos sobre a questão da escravidão, né, do processo de escravidão que existiu no Brasil, principalmente na época em que os portugueses chegaram a colonizar o nosso país. O processo de escravidão, principalmente escravidão dos povos negros, né, foi uma prática que durou até o final do século XIX, né, o fim da escravidão, enquanto lei que extinguiu, né, que eliminou a escravidão no Brasil, só ocorreu a partir de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Essa assinatura ela foi feita pela princesa Isabel, mas apenas assinou, porque a questão do fim da escravidão estava relacionado a todo um conjunto, a todo um processo que envolve a resistência dos próprios povos negros, de intelectuais e outras pessoas que estiveram envolvidos na questão do fim da escravidão. Então a princesa Isabel apenas assinou porque estava naquele momento obrigada a assinar, porque havia um processo de industrialização, o Brasil estava se industrializando e não havia necessidade, a escravidão naquele momento não fazia mais sentido. Por isso que a princesa Isabel assinou a extinção da escravidão a partir da Lei Áurea. Perfeito? E nós contamos, destacamos na conversa passada, a diferença entre escravidão ocorrida na antiguidade, principalmente nas civilizações da antiguidade, e a escravidão que ocorreu na modernidade, principalmente aqui no nosso país durante o Brasil colonial e o Brasil imperial. Fizemos essa diferença, destacamos que a escravidão ela ocorre quando um ser humano torna um outro ser propriedade dele, quando objetifica aquele ser, quando torna um outro ser humano objeto, uma mercadoria, e por assim dizer, esse ser humano passa a ser visto como objeto, como mercadoria, pode ser trocado, pode ser vendido, pode ser leiloado, pode ser massacrado, pode ser açoitado, como ocorreu, como foi uma prática, inclusive, muito recorrente no nosso país. Fizemos essa distinção e dissemos que a escravidão nos processos, nas civilizações da antiguidade, ela ocorria não simplesmente pela tonalidade de pele, pela cor de pele, mas era uma escravidão muito mais ampla, ela envolvia uma série de fatores e qualquer pessoa na antiguidade podia tornar-se escravo, podia tornar-se escravizado de um outro ser. Por exemplo, os prisioneiros de guerra acabavam tornando-se escravizados. Quando uma civilização dominava outra, quando uma civilização vencia uma outra civilização através dos conflitos, através das guerras, as pessoas que perdiam aquele conflito muitas vezes tornavam-se, portanto, prisioneiros de guerra e, portanto, escravizados. Diferentemente da escravidão moderna, diferentemente da escravidão que ocorreu no nosso país de forma específica, onde as pessoas que tornaram-se escravizadas foram apenas dois grupos. Em primeiro instante, os povos indígenas e posteriormente, para substituir a escravidão, primeiramente os povos indígenas e posteriormente a escravidão de povos africanos, os povos negros, perfeito. Então a escravidão no Brasil ela tinha um grupo definido, ela tinha uma etnia definida, ela tinha um grupo de pessoas definidos, ou indígenas ou negros africanos, negras africanas. Dito isso, fazendo essa distinção, e no encontro passado nós também falamos sobre a respeito especificamente da escravidão negra, do processo de escravidão dos povos negros, que vieram forçados da África para o Brasil e aqui tornaram-se escravizados, foram forçados a serem escravizados. E no nosso encontro de hoje nós vamos destacar como foi que ocorreu a escravidão indígena, que inclusive foi anterior à escravidão dos povos africanos. Perfeito? Então a escravidão indígena dos povos indígenas ou povos nativos
né? Ela existe, né? Ela existe desde que os portugueses passaram a ocupar o nosso território. Então, a escravidão indígena, ela existe desde os primeiros momentos em que a coroa portuguesa adentrou o território brasileiro, chegou no território brasileiro, sobretudo entre os anos de 1540 a 1570, ou seja, século XVI. A escravidão indígena, ela não foi aplicada em larga escala, como ocorreu com a escravidão dos povos negros vindos forçados da África, mas ela foi aplicada, né, no nosso país. Foi uma escravidão alternativa à escravidão negra, né, a escravidão dos povos negros africanos durante o período do Brasil colônia. Então, a escravidão indígena, ela ocorreu como uma alternativa à escravidão africana, uma vez que a escravidão dos povos africanos era muito cara, né? E muitas vezes os senhores de engenho, os grandes proprietários de terras, acabaram optando por uma escravidão indígena que era mais barata do que a escravidão dos povos africanos. No entanto, como os indígenas, povos nativos, eram considerados, digamos assim, súditos, né, da coroa portuguesa, estava à mercê da coroa portuguesa, tinham que obedecer à coroa portuguesa, escravizá-los era algo muito polêmico nesse período. Né? Aí vocês poderiam perguntar, como assim, Nicolau? A escravidão indígena, praticar a escravidão indígena era algo muito polêmico, né? Porque havia um certo conflito entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa, né? Mesmo assim, era legal, legalmente eu falo em questão de leis que diz que é permitido a escravidão indígena. Então, legalmente, era possível escravizar os povos indígenas e foi, inclusive, uma prática muito ocorrida, né, muito vista, né, até o final do século XVIII, inclusive, né? Mas quais as principais causas, quais as principais características, os principais efeitos dessa escravidão indígena e por que ela ocorreu? Né? E por que era uma polêmica escravizar os povos nativos e os povos indígenas? No início da colonização portuguesa no Brasil, a mão de obra indígena ela era utilizada na extração do pau-brasil. Isso em outras oportunidades nós já chegamos a relatar. Então a escravidão indígena ela era utilizada na extração do pau-brasil, ou seja, no corte do pau-brasil, em levar essas madeiras para a questão das feitorias, que eram locais onde se armazenava as mercadorias, né, inclusive o próprio pau-brasil, né, e ela era feita, né, através da prática de escambo. Como funcionava o escambo, Nicolau? O que era o escambo? O escambo era uma espécie de troca. O indígena cortava a madeira, levava essa madeira para as feitorias e, em troca, recebia alguns objetos, como facões, como espelhos, como aguardente. Então, essa troca de favores era chamada de escambo, tá bom? Então, a mão de obra indígena ela foi inicialmente utilizada através da extração do pau-brasil, corte e levar essa madeira para os locais das feitorias. Em troca, os indígenas recebiam alguns objetos, como nós já destacamos aqui. Posteriormente, os indígenas, os povos nativos, passaram a ser capturados e utilizados em pequenas lavouras ou na coleta das chamadas drogas do sertão, especiarias do sertão, né? Como a prática da escravidão africana, a escravidão negra, era considerada muito cara para aqueles que possuíam pequenas terras, para aqueles que queriam ter mão de obra barata na utilização das suas lavouras, né? E a mão de obra ela crescia de forma assustadora, de forma avassaladora, a escravidão indígena ela acabou tornando-se uma alternativa, né, para a escravidão negra, que era muito cara, como nós já dissemos no início da nossa conversa. Tranquilo até aí? Então, os senhores de engenho passaram a utilizar a escravidão de índios, né, por meio de expedições conhecidas como bandeiras de apressamento.
No entanto, havia alguns impedimentos legais que foram surgindo a partir do século XVI, logo no início da prática da escravidão indígena. Conforme a lei, conforme algumas legislações, conforme algumas leis que eram criadas nesse período, o indígena, somente poderia ser escravizado em situações de guerra justa. Como assim, Nicolau? Era simples. Isso era uma prática, inclusive, da própria coroa, da igreja em si. Essa questão da guerra justa dizia o seguinte: somente poderá escravizar povos indígenas aqueles que forem hostil aos colonizadores. Explico. Somente poderá escravizar povos indígenas aqueles que causarem danos aos colonizadores. Somente pode-se colonizar povos indígenas aqueles que forem, aqueles que forem rebeldes, aqueles que causarem guerras, aqueles que não desejarem colaborar com os colonizadores. Essa era a chamada guerra justa. E essa era a única alternativa, era a única possibilidade em que, naquele momento, algumas pessoas defendiam a escravidão indígena. Aquele que for rebelde, aquele que causar, digamos assim, um conflito, aquele que se tornar rebelde e que não aceitar as condições impostas pelos colonizadores, esses sim podem ser colonizados, esses sim podem ser escravizados. Aqueles que forem colaboradores, aqueles que aceitarem algumas regras e algumas imposições, não podiam ser escravizados. Então essas são as chamadas situações de guerra justas, onde os indígenas podiam ser escravizados. Tranquilo? Apenas o rei, é importante dizer isso, apenas o rei poderia decretar uma guerra justa. Ou seja, apenas o rei pode dizer em que momento pode se aplicar uma guerra justa. Por exemplo, contra uma tribo, uma guerra justa contra uma tribo. Mesmo, é importante dizer isso também, mesmo alguns governadores de capitanias tendo praticado também essas guerras justas. Além disso, uma outra forma de obter a escravidão indígena, uma outra forma de aplicar a escravidão aos indígenas, era comprando os prisioneiros de conflito entre as tribos, nas guerras chamadas guerras intertribais, ou seja, conflito entre as próprias tribos, Então essa era uma outra forma de obter escravidão indígena. Perfeito? A mão de obra indígena ela era muito valorizada na povoação dos territórios, para ocupar as fronteiras. Ela é utilizada também em uma larga escala em combates, para conter também escravizados negros, escravizados africanos fugidos, para auxiliar os capitães do mato na captura de escravidão negros, de escravos negros fugidos, de escravizados negros fugidos. Então, a escravidão indígena ela é utilizada de diversas formas, inclusive contra a própria escravidão dos seus iguais, era utilizada inclusive contra a escravidão negra, tá bom? Na captura dos negros fugitivos, tá bom? Por fim, a escravidão indígena ela foi aos poucos sendo substituída pela escravidão africana, pois acreditava-se naquele período que os indígenas não iriam suportar o trabalho forçado e eles acabavam, por não suportar esses trabalhos forçados, acabavam morrendo. Mas a gente sabe que isso não corresponde à realidade. Por que não corresponde à realidade, Nicolau? Porque a questão dos indígenas morrerem não era por uma questão deles serem fracos, de eles não aguentarem o trabalho forçado, mas porque acontecia em decorrência do próprio trabalho pesado que eles eram acometidos, que eles eram obrigados a fazer, mas também porque eles eram vítimas de doenças, de epidemias que eram contraídas
a partir do momento em que os portugueses, em que os europeus como um todo, tiveram contato com os povos indígenas. Como, por exemplo, a questão da gripe, a questão do sarampo, a questão da varíola, tudo isso foi trazida pelos europeus, especialmente pelos portugueses, e isso acabaram levando esses tipos de doenças para os povos indígenas. E eles, por não terem muito contato com esse tipo de doença, acabaram sendo vítimas vítimas de forma fáceis dessas doenças e acabaram morrendo. Mas não é por uma questão de que eles eram fracos, mas por uma questão de doença, né? Que foram trazidos pelos portugueses, pelos europeus como um todo. Atualmente, a gente sabe que os povos indígenas eram muito rebeldes, resistiram à escravidão, né? Mesmo quando eram punidos, além da possibilidade de fugirem para a mata, onde eles eram expertos em locais onde só eles tinham conhecimento e só eles podiam saber dos locais que podiam se esconder e de que era um difícil acesso para os colonizadores. Tá bom? Um outro ponto importante é esse conflito, né, entre a coroa portuguesa, a igreja e no que se refere à escravidão indígena. É importante a gente destacar aqui que a coroa, no caso, os reis, né, a coroa portuguesa e a igreja tinham um posicionamento ambíguo, ou seja, posicionamento ora a favor, ora contra a escravidão indígena. Mesmo assim, eles eram considerados, no caso da igreja, eram considerados aliados importantes da coroa, né? Como, por exemplo, quando os tupiniquins, né, a tribo tupiniquim, se aliaram aos portugueses contra a tribo indígena tamoios, que por sua vez essa tribo tamoios eram aliados dos invasores franceses. Tá bom? A Igreja Católica combatia a escravidão indígena, né? Mas não é porque a Igreja Católica era boazinha e achava que a escravidão era ruim. Não, porque se assim fosse, ela também teria se posicionado contrário à escravidão dos povos africanos, né? Ela também teria se posicionado contra a escravidão dos povos negros. E ela não fez. Né? Muito pelo contrário, a Igreja Católica foi partícipe, ou seja, ela colaborou de forma decisiva para que a escravidão contra os povos negros acontecesse. Ela foi importante, inclusive, para que a escravidão contra os povos negros se sustentasse durante muito tempo. Acontece que a igreja se posicionou contrário à escravidão indígena e não fez o mesmo contra a escravidão africana, porque ela entendeu que era de interesse dela se posicionar contrário à escravidão dos povos indígenas, porque elas queriam catequizar os povos indígenas. Elas queriam impor a sua cultura, o cristianismo aos indígenas. Elas queriam fazer com que os indígenas absorvessem, né, e praticasse a sua cultura, praticasse a sua religiosidade, praticasse o cristianismo. Elas queriam catequizar os povos indígenas. A missão da Igreja Católica, através da Companhia de Jesus, através da Companhia dos Jesuítas, era fazer com que os indígenas esquecessem a sua religiosidade, fazer com que os indígenas esquecessem a sua cultura e adotassem a cultura e o cristianismo, né, da Igreja Católica. Né? E isso foi inclusive praticado, né, tendo como eixo importante, tendo como uma pessoa importante nesse período para fazer isso, o padre Antônio Vieira. A Companhia de Jesus, inclusive, possuía vários assentamentos, ou seja, vários locais onde os indígenas se encontravam habituados ao trabalho e ao cristianismo. Perfeito? Então é isso aí. Nos nossos próximos encontros nós vamos tratar a respeito da resistência indígena à escravidão, as formas com que os indígenas encontraram para resistir à escravidão, e nesse mesmo encontro nós vamos tratar da resistência dos povos africanos, dos negros africanos à escravidão. Perfeito? É isso aí. Abraço virtual a todos e a todas.